Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de cálculos de departamento pessoal, turma A, né? Segundo RH Novotec Pinto Pestana. Bom, pessoal, hoje nós estamos na nossa aula 8, né? E hoje nós vamos fazer o cálculo do adicional noturno, tá? Só um minutinho, por favor. Miguel. Vamos fazer então o cálculo do adicional noturno, né? Bom, antes disso, pessoal, vamos fazer um pequeno resuminho do que a gente viu na aula passada, né? Então é o seguinte, na última aula que nós tivemos, na aula 7, né? Nós vimos os conceitos básicos sobre o cálculo, sobre o adicional de periculosidade e de insalubridade, né? Então, lembrando que a periculosidade ela tem um adicional de 30% sobre o valor do salário base, né? Então, para calcular, basta pegar o salário base e adicionar 30%, né, sobre esse valor, né? E a insalubridade ela é variável, né? Então, ela tem uma condição de cálculo diferente da periculosidade. A insalubridade ela pode variar de acordo com o grau que é definido, né? Então, se for um grau mínimo, 10% sobre o valor do salário mínimo, tá? Não é mais sobre o salário base. Então, periculosidade paga sobre o salário base, a insalubridade paga sobre o salário mínimo. Então, se for um grau mínimo, nós vamos ter um adicional de 10% sobre o salário mínimo. Se for um grau médio, 20% sobre o salário mínimo. E se for um grau máximo, nós vamos ter 40% sobre o salário mínimo, tá certo? Então a gente fez os cálculos, nós fizemos exercícios de fixação, né? E hoje então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do adicional noturno, né? O adicional noturno ele tem algumas particularidades do cálculo, né? Mas não é difícil de fazer, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, o adicional noturno ele é um benefício que é pago para todos os funcionários que trabalham com jornada de trabalho no período noturno, ou seja, entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, né? E sobre esse período, né, existe um adicional de 20% no valor da hora trabalhada. Então, para a gente poder fazer o cálculo, a gente tem que descobrir então o valor da hora trabalhada. Para os funcionários que são horistas, né, é bastante simples, você já sabe o valor do salário hora, né? E para o funcionário que é mensalista, aí você tem que dividir pela base de horas que ele ganha, né? Então, quando não informar, ele sempre será sobre 220 horas, tá? Então, pega o valor do salário, divide por 220, você vai encontrar o valor do salário hora, tá? Então vamos lá. Todo profissional que trabalha nesse período, ele está sujeito a um desgaste maior do que o funcionário que trabalha no período diurno, né? Por quê, pessoal? Porque a noite foi feita para a gente dormir, né? Para a gente poder descansar, né? Então, por isso que na legislação consta como adicional noturno, né? A hora reduzida. Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente um pouquinho que a hora noturna, ela tem menos minutos do que uma hora normal, tá? A gente vai ver isso com detalhe daqui a pouquinho, tá bom? E aí o seguinte, essa inversão de horários, né, segundo a própria OMS, ela é capaz de afetar todo o ritmo da pessoa, né? Então o ritmo cardíaco fica alterado, o humor das pessoas altera. Então, assim, quem já precisou trabalhar até mais tarde sabe como é ruim isso, né? Porque o corpo ele deve estar em período de repouso, né? Nesse período que compreende entre 22 e 5 da manhã ou 6 da manhã, né? Depende da hora que você vai dormir. Mas no período, em geral, no período da noite, você dorme, né? Quem troca o dia pela noite acaba tendo a sua saúde afetada, né? Então, por esse motivo que existe essa compensação de 20% para trabalhadores urbanos e 25% para os trabalhadores rurais, tá certo? Ok? Sempre paga de acordo com as horas em que ele trabalhou durante este
período, que é considerado adicional noturno, né? E aí o seguinte, pessoal, existem algumas diferenciações ali relacionadas à jornada de trabalho com relação ao tipo de trabalhador, né? Então, é o seguinte, para trabalhos urbanos, né, o horário noturno, né, ele vai ser considerado entre 22 e 5 da manhã do dia seguinte, né? Para trabalhadores rurais, esse horário é diferente, é entre 21 e 5 da manhã, né? Quando ele está trabalhando numa lavoura, e entre 20 horas da noite e 4 horas da manhã na atividade pecuária, né? No setor portuário já é diferente também, né? No caso, o trabalho noturno ele vai das 19 até as 7 horas, né? Compreende aí um período de 12 horas, né? E para qualquer que seja o tipo de trabalho, né, uma coisa que tem que ser muito bem feito pelo RH, né, é o controle de horas trabalhadas, né? Por quê? Apenas com o controle de horas trabalhadas é que você vai ter, então, a base para você fazer o seu cálculo, né? Então, sempre que o trabalhador ele estiver trabalhando, ficou na empresa até um pouco mais tarde para poder fazer um trabalho extra, alguma coisa assim que está atrasado, né? Então você precisa ter o controle certinho disso daí para você verificar quanto de tempo que deve ser pago ou adicional, tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu dou aula à noite, minha aula começa às 19 e vai até às 22h50. Então vejam que é o seguinte, até às 22 horas eu recebo o meu salário normal, né? Esses 50 minutos que ficou a mais, eu recebo sobre ele o adicional noturno, né? Então, sempre que houver, então, nesse caso, entrou nesse horário de adicional noturno, essas horas que entrou nesse horário, você precisa calcular o adicional, tá? Então, por isso que o controle de horas ele é muito importante, né? E aí o seguinte, como eu falei para vocês anteriormente, né, a hora noturna ela tem um valor diferente da hora diurna, né? Então, ou seja, como nesse período você deveria estar em descanso, né? A legislação então diz que o seguinte, que a hora noturna ela não pode, ela não é igual à hora diurna, né? Por uma série de fatores, né? Ou seja, você já não está mais no seu estado normal, né? Você já começa a sentir uma fadiga excessiva, aquele cansaço excessivo, a vontade de dormir, o sono vem com bastante força, né? E aí então, o seguinte, definiu-se que a cada 7 horas de trabalho na jornada noturna serão computadas 8 horas de serviço, né? Então, ou seja, como que isso funciona, né? Você vai trabalhar 7 horas, então imagina que você trabalhou das 22 até as 5. Então, se você contar no dedo mesmo, né, a quantidade de horas que você trabalhou, então 22, 23, meia-noite. 1 hora, 2, 3, 4, 5. Você trabalhou efetivamente 7 horas, né? Mas como nós temos a hora reduzida, será computado 1 hora a mais para você no pagamento. Você trabalhou 7, mas receberá 8. Se você converter isso em minutos, né, você vai chegar que a hora noturna ela não tem 60 minutos, ela vai ter 52 minutos e meio. Né? Então, ou seja, a cada 52 minutos e meio contou 1 hora. Né? Então, ou seja, como é que eu vou fazer esse cálculo, Hercules? Isso é muito complicado. Na verdade, não é. Né? Assim, o que você precisa fazer? Quando você for calcular, você precisa verificar as quantidades efetivas de hora que você trabalhou. Então, conta lá no relógio mesmo, tá? Eu trabalhei das 22 até as 2 da manhã. Então, 22, 23, 24, 1, 2. Você trabalhou 4 horas, né? 4 horas de 60 minutos, certo? Só que, para efeito de cálculo, essa hora trabalhada, ela tem menos minutos. Então, a gente precisa transformar isso na hora noturna para a gente poder fazer o cálculo. Ou seja, você trabalhou 4 horas, mas deve receber 4 horas e mais um pouquinho, tá bom? Se você trabalhou 7 horas, você vai completar 1 hora a mais de trabalho, tá?
Então vamos lá. Como é que a gente faz então o cálculo, né? É bastante simples, não tem muito segredo, né? Então é o seguinte, olha só, a hora noturna trabalhada ela não tem 60 minutos, como eu falei, na hora normal, tá? Ela tem 52 minutos e meio. Então, para saber a quantidade de horas noturnas que o funcionário trabalhou, você tem que fazer o seguinte cálculo. Você conta o número de horas que ele trabalhou no relógio, né? E multiplica por 60 minutos, tá? Então, imagine então que você trabalhou das 22 até as 5, né? Então, deu 4 horas. 4 horas vezes 60 minutos vai dar 4 vezes 6, 24, 240 minutos, né? E aí, então, o que você faz? Aí depois você pega esse total de minutos, ou seja, esses 240 minutos, e divide por 52,5, né? Deve dar 4, alguma coisinha, né? Essa coisinha a mais é previsto na lei, né? Então, por quê? Porque a hora noturna ela é reduzida, ela não tem 60 minutos, tá? Então, dessa forma, você vai verificar a quantidade de horas para fazer o pagamento, tá bom? Não significa que ele trabalhou mais que 4 horas, ele trabalhou apenas 4 horas, mas ele irá receber 4 horas e mais alguma coisinha com adicional de 20%, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos pegar um exemplo aqui para a gente ilustrar melhor isso daqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, um funcionário trabalhou das 22 horas até as 3 horas da manhã, né? Portanto, se a gente contar no relógio, né, nós vamos ter 5 horas. Por quê? 22, 23, 24. 1, 2, 3. Então, nós temos 5 horas, né? 5 horas vezes 60 minutos dá 300 minutos. Bom, como eu sei que a hora noturna ela tem menos minutos que a hora normal, então eu tenho que converter isso daí, tá? Então eu pego os 300 minutos, divido por 52,5 e vai me dar algo aproximado ali entre 5,71 horas. Então vejam, pessoal, ele trabalhou efetivamente 5 horas, contado no relógio, né? Mas irá receber 5,71 horas, né? Então, neste caso, né, se você pegar 0,71, que é a parte decimal desse número, e multiplicar por 60, você terá 42 minutos a mais. Né? Então, veja, ele trabalhou 5 horas, ele vai receber pelas 5 horas e vai receber também mais 42 minutos. Tá bom, pessoal? Então, isso não pode ter dúvida, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Agora que eu já sei a quantidade de horas noturnas a mais que ele trabalhou, né? Eu tenho que fazer o cálculo do valor do adicional com base no salário hora do funcionário. Tá? Então, aí que vem aquela jogadinha, né? Se o funcionário ele é horista, né, basta você adicionar 20% a mais no valor do salário hora. Tá certo? Então, imagina que ele ganha R$10 por hora. Né? Então, se ele trabalhar durante o horário noturno, né, ele não irá receber R$10 por hora. Ele vai receber quantos? Vai receber 20% a mais, vai dar R$12. Tá certo? Então, a hora normal dele trabalhada custa 10, na hora noturna custa 12, tá? Se o funcionário ele é mensalista, aí eu tenho que descobrir o valor do salário hora dele. E como é que eu faço isso? É bem simples. Eu pego o valor do salário mensal dele, divido pela base de horas. Quando eu não informar isso daí, nós vamos dividir sempre por 220, né? Então, ou seja, às vezes o funcionário ele tem um contrato de menos horas, né, a trabalhar, né? Então, nesse caso, você divide pela quantidade de horas que ele trabalha, né? Se não, daí para efeito de cálculo, você vai utilizar 220 horas, que é o contrato normal, tá bom? Para você, então, obter o valor do salário hora. Então, você pega o valor do salário e divide por 220 horas. Aí, você vai chegar no seu salário hora. E aí, sim, você vai adicionar os 20%, tá? Então, vamos seguir o exemplo aqui. Um funcionário, então, ele recebe R$2.000 por mês de salário, com base de 220 horas. O que você vai fazer? Pega R$2.000, divide por 220 e você vai chegar no valor de 9,09 por hora. Tá? Esse valor está aproximado, está arredondado. Né? Nesse valor, então,
de R$ 9,09, basta você adicionar então o adicional, o percentual de 20%, né? Para poder fazer essa conta é bem simples, basta você multiplicar por 1,2, né? Ele já vai somar os 20% em cima daqueles R$ 9,09, tá? E aí nós vamos chegar no valor da hora noturna desse funcionário de R$ 10,91. Então vejam, pessoal, aqui é bem simples de você fazer. Se você tem um funcionário que ganha por hora, é bem simples, basta multiplicar ali o percentual que você já vai obter o valor do seu horário noturno, né? Da sua hora noturna, o valor da sua hora noturna. Se ele for mensalista, aí você tem que fazer essa divisão, né? Divide por 220 para você encontrar o valor do salário hora, né? Vejam, pessoal, que esses cálculos são todos muito simples, né? Mas existe uma sequência para você fazer. Então, o que você precisa fazer é lembrar desta sequência, tá? Porque os cálculos mesmo são bastante intuitivos até, né? Então, basta fazer isso daqui, você encontra o valor da hora normal e aí na hora normal você adiciona, coloca o percentual lá do adicional noturno, tá bom? Seguindo então, no nosso exemplo, né? Agora que a gente já sabe o valor da hora noturno do funcionário e a quantidade de horas noturnas que ele trabalhou, basta fazer a multiplicação. Então, 5,71 horas, né, que é o que ele tinha trabalhado, ele trabalhou 5,71 horas? Não, ele não trabalhou isso. Ele trabalhou 5 horas apenas, contadas no relógio. Mas para efeito de pagamento, vai ser contado 5,71, porque a hora noturna ela é reduzida, ela tem menos que 60 minutos. Né? Então, 5,71 horas, que multiplica 10,91, que é o valor da hora normal, mais o adicional, nós teremos então R$ 62,29. Então, por esse período de 5 horas que ele trabalhou neste horário noturno, ele irá receber R$ 62,29. Né? Tá certo, pessoal? Então, é o valor da hora mais o adicional, né, e mais a correção de horas, tá bom? Portanto, né, o valor que ele recebeu, R$ 62,29, tá? Então, é um cálculo bastante simples, né, mas que requer atenção, tá bom? Principalmente na hora de fazer a conversão das horas, né? Então, pessoal, como que isso se dá na prática? Né? Na prática, se dá da seguinte forma. É óbvio que a gente não faz esses processos manuais, né? Hoje em dia, a gente tem todos os processos, eles são mais informatizados, né? Mas pequenas empresas, né? Com menos acho que se eu não me engano, são menos de 15 funcionários, eles não precisam ter um relógio mecânico ou um relógio digital, né? Então, daqueles que marcam ponto digitalmente, né? Você chega na empresa, coloca o seu dedinho ali, ele lê a sua digital e aí ele já marca o seu ponto, né? Tem empresas que é o livro de ponto, então você chega e tem que anotar ali o horário. Quando é assim, aí você precisa fazer o cálculo na mão, por isso que a gente está ensinando, né? Mas a grande maioria hoje já utiliza o ponto eletrônico, né? Então o funcionário chega lá no relógio, coloca o dedinho dele ou passa o cartão dele, né? Registra a entrada dele, né? Depois o RH vai lá, simplesmente copia aqueles dados, ele já está numa planilha, né? Ele vai pegar esses dados, inserir no sistema, às vezes o próprio sistema já lê o arquivo, né? Ele insere no sistema e já faz todos os cálculos para você, né? Mas você precisa saber como faz isso, porque de repente, numa empresa pequena, você tem que calcular isso na mão, tá bom, pessoal? Então, essa é a forma como acontece no dia a dia da empresa, tá? E aí, gente, então, para a gente poder finalizar essa aula, né, eu coloquei aqui alguns exercícios de fixação, né, para a gente poder exercitar, então, esses novos conhecimentos, né? Então, eu pedi aqui para vocês fazerem o cálculo do adicional noturno dos seguintes funcionários. Então, cada funcionário aqui tem o seu salário marcado e a quantidade de horas noturnas que ele fez, tá? Então, para fazer este cálculo, né, você tem toda aquela sequência que já está
nesta aula aqui. Para poder fazer esses exercícios, né, você vai consultar a aula e vai fazer o exercício no seu caderno. Depois você vai tirar uma foto e vai mandar esses exercícios para mim, de preferência na plataforma Teams, né, para poder registrar que você está mandando as atividades. Ou então, se você tiver problema para acessar, você pode mandar diretamente no meu WhatsApp, lá no grupo, né? Só pegar meu número lá e mandar para mim com o seu nome certinho para que eu possa fazer a correção e dar a nota e devolver para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? As dúvidas vocês podem mandar para mim, quem estiver assistindo essa aula pelo YouTube, né? Lembrando que eu estou fazendo uma nova configuração de aula hoje, né? Eu estou dando essa aula simultânea, tanto pelo YouTube quanto pela plataforma Teams, né? Para aqueles alunos que não têm dificuldade no acesso da plataforma, então vão poder acompanhar essa aula pelo YouTube, né? Então, quem estiver acompanhando pelo YouTube, eu vou mandar também as atividades, esse arquivo da aula e o link da aula diretamente no grupo, né? E quem estiver acompanhando aqui pela plataforma Teams, né? Eu vou também mandar esse arquivo, né? Pelo chat e vai poder me entregar essas atividades até a próxima aula, que é na próxima segunda-feira. Tá bom, pessoal? Beleza? Eu agradeço aqui a presença de vocês, né? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu estou fazendo o encerramento da aula agora. Quem estiver na plataforma Teams, eu vou tirar dúvidas, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, só me chamar que eu tiro para vocês as dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Até a próxima segunda-feira.